Muito bem. Muito bom tê-los aqui neste encontro em que nós vamos discutir um tema que tem preocupado muito empresas e indivíduos, sejam eles profissionais ou como cidadãos, né, nesse nosso país, que é como é que nós devemos lidar no dia a dia e principalmente agora no retorno com essa nossa pandemia, que representa uma nova realidade, né? Não só nesse país, mas no mundo. Então, quero agradecer enormemente a presença de vocês que estão aqui, Silvia, Fernando, Ricardo e Caio. Já vou passar a palavra para vocês poderem se apresentar muito rapidamente e convidar todos aqueles que estão nos assistindo agora a anotarem as suas perguntas para que nós possamos, ao final desse nosso debate, respondermos ao máximo possível. Então, nós vamos reservar 15 minutos dos 60 minutos desse nosso encontro para que nós possamos responder ao máximo de perguntas. Então, anotem aí, vocês participantes, e nós abriremos espaço para isso. Então, deixa eu pedir a vocês que se apresentem muito rapidamente. Eu mesmo me apresento, sou João Roncati, sou o sócio e CEO da People Strategy Consultoria e vou estar aqui no papel de mediar esse debate. Então, por favor, Fernando, quem é você e o que você pode trazer para nós hoje? Rapidamente, vamos lá para que todos possam ter a sua participação e os demais da melhor forma possível. Bom, boa tarde para todos. Meu nome é Fernando Russo, eu sou diretor comercial da GRS Núcleo. A GRS Núcleo é uma empresa voltada para soluções de saúde corporativa, envolvendo tanto a saúde ocupacional, segurança do trabalho, como saúde também na área assistencial. Ótimo, Fernando, muito bem-vindo. Obrigado de novo. Silvia, quer falar para a gente um pouquinho? Alô, gente, boa tarde. Eu sou Silvia Espessoto, consultora e uma das heads da Pulse RH, uma consultoria especializada em gestão estratégica, com foco muito forte na valorização do ser humano. Então, tem tudo a ver com esse momento atual, né, que a gente está vivendo. Muito bem, Silvia, muito bem-vinda. Caio, também, da GRS Núcleo, pode se apresentar? Sim, lógico. Boa tarde a todos, meu nome é Caio, eu sou um dos sócios diretores também da GRS Núcleo, sou médico de formação, tenho uma pós-graduação em Medicina do Trabalho e estou aqui também para poder colaborar com os outros participantes e dar todo o suporte na área de saúde aí que a gente vai discutir. Excelente, Caio, muito bem-vindo. Ricardo Ferreira, fala para a gente. Obrigado pelo espaço, João. Queria agradecer inicialmente a Pulse RH, Connect, ao pessoal da GRS Núcleo também por essa oportunidade. A Consiga Mais é uma empresa de crédito consignado privado, uma fintech que está aí com 1 ano e meio de vida e já com quase 100 colaboradores. E eu estou lá no time faz 8 meses. E a gente passou por uma experiência bacana aí de sair do escritório, voltar parcialmente para o escritório. Então, espero poder colaborar com as minhas experiências aqui com todos vocês. Excelente. Muito bem-vindos, Ricardo, muito bem-vindo. Então, como é que nós iremos separar o nosso bate-papo aqui? Nós vamos separar em 2 blocos, falando um pouco da nossa realidade, né? Como é que nós estamos, como empresas, enfrentando esse novo cenário, que é o cenário de uma pandemia, e logo depois nós vamos falar um pouco do que será esse novo normal na visão de vocês, como é que empresas devem se preparar para esse novo normal e o que será esse novo normal e como as pessoas deverão se preparar também. Então, nesse primeiro bloco, o que nós gostaríamos é de falar como as empresas, né, estão lidando com essa nova realidade. Nós estamos com uma pandemia do Covid-19, que hoje traz para o mundo um número de 7.200.000 pessoas infectadas. Existem uma série de estudos, como o da Universidade de São Paulo e outros centros de pesquisa, que nos dizem que este número deve estar perto de 10 a 11%, na verdade, das pessoas infectadas. Nós estaríamos falando no mundo em torno, então, de 70 milhões, pelo menos, de pessoas, já com 500 mil de óbitos hoje. São 500 mil pessoas. É um número grande e que tem assustado muita gente. Como é que vocês veem as empresas, primeiro do setor de saúde e depois as empresas, como um todo, os setores, reagindo a essa nova realidade? Queria que o Caio começasse a falar para a gente. Caio, como é que você está vendo como médico que as empresas do setor de saúde reagiram e aí como as outras empresas estão reagindo?
É um momento, acho que único, né? Acho que ninguém que está participando aqui viveu nada parecido, uma pandemia desse tamanho. Eu acho que o Brasil ele tem ainda um fator a mais, que é uma instabilidade política, uma falta de liderança no sentido de protocolos e planejamento para enfrentar a Covid. Então, eu vejo que as empresas, de alguma maneira, têm buscado, o setor privado está assumindo um pouco esse posicionamento de retorno, de tentar planejar ações para retomar essas atividades de maneira gradual e segura, proporcionando segurança para os seus funcionários, né? Acho que basicamente é isso. Como que o setor de saúde foi afetado na visão de vocês? Porque a gente tem visto notícias de que há enorme preocupação de sobrecarga, né, do setor de saúde, incapacidade de atendimento, principalmente em UTIs, e todas as redes de hospitais e empresas ligadas a esta área de pronto atendimento estão dizendo que, do outro lado, passaram a ter uma enorme capacidade ociosa, né? Albert Einstein, como hospital, já disse isso, Sírio-Libanês, né? E os grandes assistências médicas também. Como é que você vê isso? Eu acho que tem que dividir em dois mundos completamente diferentes, né? A gente está falando do sistema público de saúde, que é o SUS, e o outro, no oposto, né? A gente está falando de grandes redes hospitalares privadas, né? O sistema público de saúde, na maioria dos estados do Brasil, eles chegam a uma superlotação, já está chegando uma taxa de ocupação de 70% em alguns lugares 90%, 95%. É uma estrutura, principalmente de leitos de UTI, deficitária, né? E mais do que isso, que eu acho que é um outro problema sério, é a falta de profissional qualificado para tocar né, esse serviço de UTI. Para fazer o atendimento, né? Não Exatamente, exatamente. Um médico e um enfermeiro, né? Exato. E o setor privado, acho que ele já passou, a pandemia começou no Brasil, principalmente em São Paulo, em classes médias, então a gente está falando em classe B, A e B, e teve um aumento no começo, mas isso já passou, então você tem uma diminuição das cirurgias eletivas, dos tratamentos, inclusive oncológicos, por medo da população ir até o hospital. Então, você diminuiu muito o número de procedimentos hospitalares na rede privada, e sobram leitos ou espaços dedicados para o tratamento de Covid. Um universo completamente diferente do setor público. Isso João, só para complementar, a gente percebeu também uma migração do tipo de estratégia de abordagem dos pacientes acometidos por coronavírus. Num primeiro momento, todos devemos lembrar que o aconselhamento era, olha, se você não tiver dificuldades respiratórias, você volte para sua casa. E isso foi, ao longo do tempo, se mostrando como uma estratégia que tinha um comprometimento muito grande, porque ele acabava triando negativamente os casos mais graves que iam aparecendo para os tratamentos. Ou seja, os casos que eram passíveis de cuidados básicos e que, no primeiro momento, talvez, se tratados adequadamente, não evoluíssem de uma maneira ruim, eles acabaram ficando isolados, aguardando a piora em casa, e quando essas pessoas, quando tinham possibilidade, procuravam os atendimentos, o Dr. Caio está aí para confirmar, eles já estariam se apresentando num estágio muito preocupante. Então, fizeram uma seleção adversa dos casos para as estruturas médicas, e essa seleção adversa acabou trazendo consequências muito sérias, porque, na verdade, perdeu-se a oportunidade, em grande parte dessa história da doença, de tratar ainda quando ela estava numa fase mais favorável. Esse é um problema. Eu tive uma pessoa da minha família que mora numa pequena cidade no interior de São Paulo, um parente em segundo grau, que foi diagnosticada em março com uma pneumonia aguda, né? Se tratou, passou muito mal, se tratou em casa. 45 dias depois recebeu
um telefonema de alguém da Secretaria de Saúde do Estado dizendo, olha, o seu teste de Covid saiu, você tinha Covid. Quantas pessoas talvez ela tenha contaminado é o grande problema, né? Na sociedade. Perfeito. Silvia, esse é o problema. Silvia, e as empresas, né? As empresas estão falando em home office, na verdade, a gente prefere o termo trabalho remoto, porque nós não preparamos para isso, né? Nós jogamos os nossos profissionais em casa, muitos tendo que dividir a sala de jantar, a mesa de jantar virou sala de aula, virou mesa de trabalho para pai e para mãe, né? E o espaço está tendo que ser adaptado, compartilhado. Como é que as coisas estão se dando hoje? É isso mesmo, João. A pandemia, ela trouxe para as pessoas como um todo, e lógico para as empresas, né, que são formadas por essas pessoas, uma dor muito grande, claro, né? A gente vê aí crise econômica, todos os planejamentos e metas desenhadas ficaram inviáveis, a empresa teve que começar a se reinventar, mas, por outro lado, a pandemia traz um benefício, como toda crise, que é amadurecer processos. Né? O que antes já era uma tendência dentro das empresas, hoje começa a se tornar realidade. Aí a gente vê a história do teletrabalho, várias empresas já nessa fase mais avançada de choque, né? A gente já está assimilando tudo isso, a gente já vê o benefício de muitas empresas já implantando, seja part-time, o home office, ou seja, o trabalho remoto ou teletrabalho, como é a expressão mais usada, não é? E também a gente já vê empresas que permanentemente já vão instalar o teletrabalho. Hoje a XP anunciou isso. Acabei de postar, vi que o Fernando viu lá. Ou seja, o que era tendência está se movimentando muito rápido. Né? E o que a gente vê nas empresas, nesse afã de se conectar com esse novo momento, é como se o mundo vivesse uma síndrome de startup. Eu acordo todo dia falando, somos uma grande startup. A gente está ensaiando tudo de novo, a gente tem que ser ágil, a gente tem que se adaptar e como? E vamos correndo em direção a isso. Né? A nossa vulnerabilidade ficou muito aparente. É duro para uma empresa, para um chefe ser vulnerável. Hoje a gente já está acatando isso com mais naturalidade, já está buscando ajuda com mais naturalidade. A gente percebeu que todo esse movimento que passa a ser natural, não é novo normal, não. O nosso normal vai ser cada vez mais a impermanência eterna. Portanto, a gente vai ter que lidar com a adaptação o tempo inteiro e a gente vai ter que entender que adaptar a nossa empresa agilmente e nós, como pessoas, adaptarmos a nossa mentalidade a um modelo mais dinâmico é a nossa realidade. Então, é óbvio que tudo isso, toda mudança, e eu vou pedir a ajuda do Dr. Caio, está trazendo, sim, muita inovação, acelerando muito rápido mudança de comportamento. O gestor está aprendendo que ele não controla mais todo mundo no olhar e está todo mundo em volta dele, né? Porque os colaboradores estão sofrendo. Agora, e o gestor, gente? O sofrimento é muito maior. Ele tem que aprender a liderar no novo contexto, e é ele que inspira e puxa essa equipe. Então, o maior cuidado tem que começar por ele, né? Resultado de tudo, gente, estamos avançando lindamente, mas toda mudança está gerando um estresse exacerbado, uma ansiedade enorme e muita depressão. O Brasil já era um dos primeiros países em depressão no mundo, e isso está se acentuando muito. Aí, o que antes era oculto, porque era uma vergonha a gente dizer na empresa que estava deprimido ou que estava emocionalmente vulnerável, hoje já se torna acatado, a gente fala em acolhimento, a gente fala em gerar confiança, convergência empresa e pessoa. Então, esse é o lado bom, é isso que a gente começa a falar. E isso que eu queria até, depois se o Caio puder falar um pouquinho, se ele está sentindo isso lá na ponta, que realmente está vendo essa abertura. Perfeito. Tem gerado, né, toda essa pandemia tem gerado um estresse emocional em todos nós, né?
E existem pessoas que têm uma maior suscetibilidade ou que já têm algum diagnóstico de um transtorno psiquiátrico, ou uma crise de ansiedade, um quadro depressivo, e é bem comum que nesses momentos de isolamento social, né, de preocupação com a questão financeira, acho que o Ricardo depois pode comentar um pouquinho sobre isso, né, o impacto que isso tem na vida das pessoas, dos colaboradores, tudo isso gera um agravamento desses quadros. Eu tenho feito bastante alguns atendimentos via telemedicina nesse momento, e uma das queixas mais comuns são relacionadas à parte emocional. Esse é um ponto importante, né? Ricardo está numa startup que já tem 100 colaboradores e não pôde parar, né? Precisou manter a atividade operando. João, bem na linha do que a Silvia estava falando para a gente, né? Nós tivemos que, de repente, lá no auge das contratações, inclusive, a gente tinha umas 20 pessoas que estavam com uma semana, 10 dias na empresa, recém-contratadas, ter que desmontar a empresa em 90 escritórios, né? Então, foi uma loucura muito grande, tanto que a gente até demorou uma semana com o último time, porque a gente teve que entender até a questão de infraestrutura, de tecnologia que as pessoas tinham em casa, para fazer o trabalho técnico dela de maneira adequada e coerente, e muita gente que a gente nem conhecia direito, estava na empresa há uma semana. E engraçado que, assim, na hora a gente retornou há quase 2 semanas com 20% da equipe, e a gente tentou usar o mesmo critério de retorno, né? Quem teve mais dificuldade de infraestrutura e de estabilidade, mas também a gente teve que adicionar um outro fator aí, que foi quem está com mais dificuldade emocional de estar em casa ou de infraestrutura familiar para estar em casa, e a gente tentou cruzar essas necessidades todas, porque e muito engraçado assim, que tinha gente com dificuldade de, vamos dizer, internet, banda de internet para o sistema da empresa e tal, mas assim, e aí mães de família, né, ou pais de família, que alguns queriam voltar para o escritório exatamente porque estavam com os filhos em casa, e outros não podiam voltar porque estavam com os filhos em casa. Então, assim, muita gente, pelo amor de Deus, eu quero voltar, mas eu não tenho de deixar os filhos, né, eu não aguento mais ficar em casa. E a gente vem tratando isso, na verdade, desde o começo, e talvez uma facilidade nossa por sermos uma empresa pequena, né, até 100 pessoas, acho que dá para a gente controlar de uma maneira mais fácil todo esse time. Então, a gente criou muitos canais com vídeo ao vivo, com ligação, com um monte de coisa periódica, sistêmica, que eles sabem que eles podem contar com a gente ali ao vivo, tal dia, tal hora, para tal assunto. Então, assim, a gente cercou por vários canais também de comunicação, WhatsApp, e-mail, torpedinho, SMS, enfim, Zoom, Teams, tudo que a gente tem, a gente está usando com muita frequência. E algumas campanhas também para as pessoas colocarem para fora as emoções delas. Então, a gente estimulou, por exemplo, campanhas de gratidão, elogia aquele colega que mais te ajudou nessa quarentena. Então, assim, depois a gente foi divulgando para todo mundo para gerar aquele orgulho de pertencer e de agradecimento, porque realmente não está fácil para ninguém. E aí, como disse também a Silvia sobre os gestores, né? Eu acho que os gestores são os que mais reclamam de que não existe mais fronteiras entre quem sou eu profissional e eu família, eu casa, né? Eu indivíduo, porque tudo virou 24 horas misturado, né? Você tem preocupações sobre tudo o tempo todo. E esse desgaste emocional é gigantesco. Eu queria puxar 2 temas que vocês já citaram aqui. Um aparentemente mais simples, mas eu queria justamente que vocês explorassem os efeitos, e esse outro mais complexo sobre comportamento. O primeiro é ergonomia, né? As empresas vêm discutindo legislação de trabalho, empresas, né? A gente passou uma década inteira, provavelmente um pouco mais do que isso, discutindo se ergonomia era importante na década de 80, década de 90, definitivamente colocando a ergonomia como fundamental para um bom resultado no trabalho. Agora, tem gente trabalhando com notebook no colo, na cadeira da varanda, né, na poltrona da sala, até na cama. Os filhos adoram assistir aula na cama, de preferência de pijama. Né? Ora, quais serão os efeitos disso depois de 70 a 80 dias? A cadeira da varanda, de longe, é a mais adequada para eu passar 8 horas, 10 horas, olhando para o meu notebook. Quais será que serão os efeitos disso? Queria a visão de vocês. Depois eu vou trazer um ponto sobre comportamento. E aí, ergonomia, como fica? Jogamos fora tudo? João, queria aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho a respeito exatamente desse tema. Aqui,
eu imagino que tenhamos profissionais que ficam sentados em lados diferentes da mesa, né? Tem o pessoal do RH e tem o pessoal daqui da empresa de prestação de serviço de saúde ocupacional, que normalmente está lá tentando negociar um modelo de trabalho no dia a dia das organizações. O que eu estou muito contente de ver, e aí puxando um pouco a sardinha para uma vertente da saúde que eu gosto muito de falar, é que todo esse cenário de pandemia começou a trazer para a saúde ocupacional uma importância que, via de regra, ela não é enxergada como tal. O que acontece no dia a dia dos RHs, e vocês podem me corrigir se eu estiver errado, é que a parte mais glamurosa da saúde está sempre voltada para plano de assistência médica, para as negociações com as operadoras, aquele cenário onde tem muito dinheiro envolvido e que, normalmente, nos comitês de saúde, é muito valorizado, né? Quem já não recebeu um relatório gerencial para fazer lá suas análises e ir para um comitê de saúde para apresentar lá estratégias para tentar diminuir sinistro de plano e uma série de coisas assim. E nós, lá do outro lado, o patinho feio da saúde e a saúde ocupacional, tentando mostrar para as empresas que o dia a dia ele passa por uma questão da baixa complexidade, do ponto de vista de saúde das pessoas, que é muito afeito à atividade de saúde ocupacional, que é o dia a dia da organização. E nesse momento, quando todo mundo está prestes a se reposicionar do ponto de vista estratégico até, todo mundo olhou para a saúde ocupacional e começou a perguntar, e aí, como é que eu vou lidar com tudo isso, sabendo que agora existe um risco biológico novo, que antigamente o risco biológico ficava lá no PPRA, ficava lá no PCMSO, as pessoas tomavam contato com isso quando elas iam fazer lá os seus exames ocupacionais, mas no dia a dia, ele nunca foi tão estratégico. Pois agora existe um risco biológico novo, as empresas não sabem como lidar com ele ainda, então a saúde ocupacional se voltou agora para ser o foco das empresas que perguntam para esses profissionais como é que a gente volta de maneira segura e o que eu tenho que fazer para organizar esse retorno do ponto de vista ocupacional. Então ela passou a ter uma importância, de uma hora para outra, até do ponto de vista ergonômico, né? Aquela história de avaliar ergonomicamente as posições de trabalho e tal, o pessoal está em casa agora, né? Trabalhando de uma maneira que às vezes você não consegue nem crivar para saber se é a maneira adequada para não ter consequências. Então, eu estou muito contente de ver a saúde ocupacional sendo valorizada nesse momento e talvez a chave para fazer com que as organizações voltem às atividades de maneira bastante segura. Eu acho até importante que os outros profissionais que sentam do outro lado da mesa, a Silvia e o Ricardo, falem a respeito disso, porque, para nós, é muito importante saber como é que eles nos enxergam agora, né? E se eu estou num caminho que é mesmo real do que eu estou enxergando. Muito bem. Diga lá, Você quer Silvia. falar alguma coisa, Ricardo? Pode, as damas primeiro, por favor. Então, eu vou até expandir um pouco, Fernando. É claro que, primeiro, logo que apareceu a pandemia, a gente apagou incêndio, né? Eu já sentei na empresa, já fui diretora de RH, hoje eu sou uma consultora, mas então eu sinto muito o que o cliente está sentindo na pele, porque eu vivi isso, não é? Então, hoje, logo lá na frente, os diretores de RH apagaram incêndio, não é verdade, Ricardo? Depois você me conta. Mas e o que era esse apagar incêndio? Primeiro, dar conforto para as pessoas em casa. A maioria das empresas começou a socorrer, mandando novo mobiliário, entendendo o conforto das pessoas, entendendo que precisava de uma banda larga melhor. Ou seja, tudo isso foi sendo adaptado com uma agilidade impressionante, né? Então, a área de saúde na empresa, você tem toda a razão, ela passa agora por um redimensionamento e ela tem que ser muito valorizada. E, além disso, né, a gente percebe que voltam aquelas pautas da qualidade de vida, seja em casa, seja no escritório, saúde em primeiro lugar, a higiene, cuidado com a contaminação, cuidado com a sua saúde, o exercício laboral, como que você faz as pausas do seu cafezinho, relaxa em casa ou na empresa. Ou seja, eu acho que essa é uma pauta que vem para ficar. Porque quando a gente fala de saúde, vem emoção, mas vem tudo isso também.
Silvia, exatamente. Aí também respondendo para o Fernando, né? A gente acho que nunca falou tanto desses cuidados e dessas necessidades como agora. E eu vejo isso como positivo. Enquanto lá atrás, vamos dizer, há poucos meses atrás, né? A gente era um cuidado e uma obrigação só do RH conseguir os atestados ocupacionais, fazer as vistorias na empresa, era a chatice do RH ter que cuidar disso. Hoje as pessoas estão pedindo por melhores acomodações. Vou contar para vocês que lá na empresa, muita gente foi até a empresa depois um dia, avulso, para pegar a cadeira do escritório para levar para casa, para valorizar a estrutura que tinha no escritório, porque enquanto era uma regra, uma necessidade, simplesmente, não existe, era uma chatice ter que cuidar e ter que orientar. Agora as pessoas sentiram na pele a necessidade de se cuidarem, porque a casa da gente não é adaptada, pelo menos de poucos de nós, para a gente ficar exatamente 8, 10 horas numa cadeira sentados, né? E as pessoas até às vezes esquecem pelo volume de trabalho e pelas demandas virtuais que nos invadiram, né? De fazer realmente as pausas também, né? Então a gente fica lembrando as pessoas o tempo todo e aí isso ficou bacana que valoriza-se muito mais isso por parte dos colaboradores hoje. E a gente vê, infelizmente, né, que nas reuniões de vídeo, que são muito constantes, as pessoas, além de estarem, de repente, mal acomodadas, ou estarem num sofá, ou numa mesa mais baixa, ou, enfim, ou mais alta do que a altura do seu corpo, ainda tem o cachorrinho que vem no colo, no meio do notebook, tem o gato que passa atrás do pescoço. Então, tudo isso, exatamente, atrapalha ainda mais a questão ergonômica, né? Tem. Bom, e aí nós caracterizamos um pouco o que é essa realidade e vamos falar do que será esse novo normal, né? Termo que tem sido usado à larga e ainda muito difícil de definir, né? Não sabemos se estamos no pico da pandemia, estamos com uma liberação progressiva em diversas cidades do estado de São Paulo e outros estados também. Então, eu queria, de novo, olhar sobre a perspectiva empresa e sobre a perspectiva indivíduo. Vamos começar a falar de empresa, né? Como é que as empresas estão se preparando para esse novo normal, em que elas foram lançadas, né? Como todos disseram aqui, ninguém teve tempo, nem condições, informações para se planejar nesse processo. Foram lançadas, como é que elas devem planejar este retorno, né? O retorno é possível de ser planejado. Como é que elas devem planejar esse retorno? O que vocês têm para dizer para o pessoal que está nos ouvindo aqui? Fernando, vamos lá. Eu vou adiantar que primeiro eu fiquei contente com a resposta do Ricardo e da Silvia, porque eu estou percebendo que já tem um lugar garantido no Comitê de Saúde para o pessoal da saúde ocupacional. Nunca foi assim, viu? A gente sempre tentou lutar para conseguir um lugarzinho no Comitê de Saúde, para poder contribuir, mas tem sido muito difícil ao longo do tempo. O que eu imagino de bastante relevante nesse novo cenário, e eu acho que o Dr. Caio pode falar melhor do que eu, mas eu vou fazer uma introdução conceitual, é o seguinte: vocês devem ter percebido que, além das empresas agora estarem procurando por um modelo de verificação, como que está a estrutura delas nesse instante, a estrutura física, como é que essas empresas estão se preparando para que os funcionários entrem em relação com seus aparelhos, a catraca, a recepção, o elevador, a sala de reunião, a sala onde eles desenvolvem suas atividades com o posto de trabalho, tudo isso agora tem um novo crivo, diante de um novo risco que não existia antes. O que é normal agora é que as empresas se preparem com uma nova cartilha de recomendações a partir do que um técnico de segurança vai apresentar, e a partir dessa cartilha eles tomem as providências necessárias para corrigir aquilo que poderia expor as pessoas a um risco de contaminação cruzada. Além disso, primeiro eu preparo a estrutura para que essas pessoas voltem, depois eu tenho que perguntar para elas, como vocês estão para poder voltar? E quando a gente começa a entender que a saúde ocupacional tem que perguntar para a pessoa, do ponto de vista prático, como elas estão no dia a dia da saúde, a gente começa a perceber que a ação da empresa para entender o que a pessoa que está lá frequentando o dia a dia da força de trabalho tem lá como quadro de saúde, como perfil de adoecimento, nunca foi tão importante quanto agora. Não adianta agora eu dizer, olha, quem tem mais de 60 anos não volta, quem é enfisematoso não volta, isso qualquer um é capaz de falar. Mas entender a complexidade que uma pessoa pode ter no momento de uma consulta para revelar que medicação que ela pode estar tomando, que tipo de comprometimento de saúde ela pode ter,
que na verdade não seria tão evidente, mas que a expõe no dia a dia a um risco maior, isso quem faz é o médico. E quem é que conversa todo dia com o colaborador da empresa? Um médico de saúde ocupacional. Sim. Então, a gente está percebendo que as estratégias para a abordagem ativa dessas pessoas está mudando. Não é mais só na ocasião do exame periódico, não é mais só na ocasião do retorno ao trabalho, não é mais só na ocasião da mudança de função. Agora, a empresa percebeu que ela tem nas mãos o aparelho necessário para poder medir o pulso da temperatura da saúde dessas pessoas e colocá-las em atividade de novo. Tecnicamente falando, o Dr. Caio está muito mais bem preparado. Se ele puder complementar, eu agradeço. Esse é o conceito. Mas como fazer isso na prática, o Caio pode falar melhor que eu. Deixa eu complementar o tópico para o Caio ficar com mais questões para responder. Então, nós precisamos, primeiro, preparar o ambiente de trabalho, isso é fundamental, considerar a questão da saúde individual como ponto até de variável a ser avaliada para o retorno. Então, o ambiente de trabalho, que em tese, né, o ambiente da empresa, escritório ou fábrica, que em tese é o mais bem preparado para a realização do trabalho, pode se transformar num espaço de risco pela contaminação. E aí, doutor Caio? Esse tema, acho que ele não envolve só a saúde, ele envolve também uma questão da empresa como um todo. Eu acho que a palavra que norteia essa volta é comunicação, né? E informação. Acho que a empresa tem que abrir um canal de comunicação efetivo com os seus colaboradores, não só para tratar das questões e monitorar os casos suspeitos ou os casos de contactantes próximos, mas para também ser um canal para eventuais problemas de retorno, pessoas que estão inseguras com esse retorno, pessoas que moram, muitas vezes pessoas que moram com pessoas que são de população de risco, né? Então, esse é uma questão importante. Em relação à avaliação do ambiente de trabalho, é importante ter uma avaliação de cada posto de trabalho e de cada atividade em relação a onde é possível manter esse distanciamento, aonde não é, e aí você tem que ter barreiras físicas para isso. É importante monitorar essa volta, né? E como fazer essa volta de maneira gradual, sempre privilegiando as pessoas que não têm um risco, né? Então, as primeiras pessoas a voltarem tem que ser as pessoas que não têm um risco para desenvolver a forma séria, grave da doença, isso quando possível, porque a gente vê em alguns setores econômicos, por exemplo, construção civil, que não pode parar. Então, a empresa é responsável por prover essas soluções que envolvem, basicamente, segurança dos trabalhadores. É isso que eu queria comentar. Ricardo, como é que vocês estão preparando o ambiente para esse retorno? Vocês tiveram que transformar demais fisicamente o ambiente? João, a gente, na verdade, eu queria só voltar um pouquinho lá atrás, no começo do webinar, a gente estava na pré-pandemia, inclusive escolhendo mais um andar do prédio lá do escritório para poder expandir a empresa com as futuras contratações, né? Acho que a gente falou sobre isso aqui hoje. E a gente já reviu esse ponto e a gente não vai expandir pensando exatamente nessas novas adequações e que a gente sabe que agora a gente é capaz de, em algumas atividades, em algumas áreas, que antigamente era uma coisa meio que só de comerciais, né, que ficam mais na rua, ou de pessoas de tecnologia, né? A gente entendeu hoje que a gente consegue se readaptar. Nós já nos preparamos há 15 dias, lá no dia 29 de maio, a gente teve que se preparar quando a gente decidiu que 20% do escritório voltaria. Não só porque o governador havia liberado, mas porque também a nossa atividade ela era dada como essencial por ter lá a cobrança 0800, né? Mas a gente preferiu, por motivos de saúde, de preocupação com a população, entrar no esquema 100% remoto. Então, a gente se permitiu, mesmo na confusão que deu aí de liberação do governo e não da prefeitura, a gente já correu para o escritório, a gente estava se preparando para isso, a gente conseguiu isolar todas as mesas, como nos laboratórios clínicos que a gente tem visto, né, nessa pandemia, nós isolamos todas as mesas em formato xadrez, para ninguém sentar de frente com ninguém, né? Com placas, interdições. As salas de reuniões também foram limitadas a 2 pessoas ou 3 pessoas
as salas maiores e também isolamos colando cartazes em cada posição da mesa onde não se pode sentar. A mesma coisa na Copa também, onde eles costumam fazer as refeições, ainda mais que nós voltamos sem ter restaurantes por perto, né? Então todo mundo ia chamar motoboy para entregar alguma coisa ou trazer comida de casa. Então a gente teve que se preocupar com isso também e até na própria Copa limitar com placas na porta de entrada máxima de 3 pessoas, delimitar os lugares. E assim, mas a preocupação, então a gente faz testagem de temperatura na entrada, totens de álcool gel, álcool spray para espirrar na sola do sapato, propé, a gente comprou tudo o que tinha que fazer, distribuímos kits para todo mundo, individuais também, com máscaras de tecido, máscaras descartáveis, álcool gel individual também para fazerem reposição nos totens. A gente colou na baia de cada colaborador uma carta, um termo de explicação sobre os cuidados que ele deveria tomar e para ele, pertinho dele ali, poder ver isso todos os dias como uma lembrança, né? A gente entende que ainda está controlável. Vamos dizer, a gente não voltou nem 1/3 do escritório, né? Mas assim, a gente entende que existe uma preocupação constante, né, com tudo que entra e sai, de não ter visitas ao escritório, enfim. Mas a responsabilidade é muito individual também, né? Porque o importante é a gente se resguardar e a gente está tomando cuidado com isso, inclusive em relação à lei, documentando tudo que a gente orientou, tudo que a gente fez para poder se preservar também com as pessoas e com as vidas. Mas também tem muita decisão individual ali na hora, né? Então, tem pessoas, por exemplo, que trabalham com headset ao telefone o tempo inteiro. A gente comprou aquelas placas também de proteção facial e essas pessoas, enquanto estão na mesa, podem ficar sem a máscara só para poder caber, né? Imagina, óculos, headset e a placa. Então, a pessoa, senão ela se afoga ali, né? Com é um escafandro. coisa. Mas quando elas levantam da mesa para circular para um banheiro ou para uma copa ou passar pela recepção, elas têm que colocar máscara de tecido. Então, assim, e também estamos implantando agora essa semana, nós temos televisões pela empresa toda, mais recados para a gente poder ficar rodando no visual, porque a gente sabe, imagina, uma coisa é você colocar meia hora para dar uma corrida para um supermercado, para uma farmácia, você se aparata todo, mas você ficar ali 8 horas com esse monte de coisa. E o maior medo que eu tenho, e eu vivo falando para eles, é na copa, na cozinha, né? Porque é a hora de tirar a máscara e dar aquela relaxada para poder comer, né? E querendo ou não, é sempre um risco. Né? Agora, Silvia, eu estava conversando com um cliente, presidente de uma empresa, e eles se prepararam todo o ambiente e convocaram apenas a liderança para voltar. E ele esperava, então, que estivesse, no dia que eles convocaram o retorno, que 40 pessoas estivessem no escritório. Essa é uma empresa que tem 7.000 colaboradores. E no dia em que ele esperava que eles estivessem lá, apenas 20 compareceram. E os outros 20 mandaram uma série de justificativas. Minha esposa é grupo de risco, eu moro com os meus pais, todo mundo tinha uma boa justificativa, e ele estava estarrecido e falou, o que eu faço agora? Né? Eu obrigo a voltar, eu não obrigo a voltar? Como é que a liderança que representa a organização agora precisa se colocar? Né? Não do ponto de vista individual, mas como representante de uma pessoa jurídica, né? Que esse CEO se viu, digamos, em papos de aranha. Que decisão ele deveria tomar? Né? O que você tem assistido aí, Silvia? João, olha que interessante, hein? Os líderes receberam uma informação que deveria voltar. Não é isso? Exato. Ok, então vamos lá. O que a gente tem que tratar primeiro nesse momento de crise? É o suporte, é a escuta. Eu não posso determinar que os líderes voltem antes de conversar com esses líderes, estabelecer um novo planejamento para a empresa, dar suporte para esses líderes também suportarem as suas equipes, ou seja, e a gente falou aqui, a melhor arma, se é que a gente pode chamar de arma no bom sentido, que temos agora é a comunicação, é a empatia, é entender como o outro está perante a crise. Quando você me falou, olha, ele convocou primeiro as lideranças, opa, que legal! Aí você foi continuando, eu falei, opa, mas chamou a liderança de uma forma pouco participativa. Provavelmente convocou, não há né? mais espaço para essa não participação e decisão conjunta. É a hora que muda o perfil das empresas e dos líderes. Somos colaborativos, seja em casa, seja no escritório, vamos construir juntos.
Se você me falasse, eles decidiram em conjunto que os líderes voltariam, porque os líderes vão se preparar para receber suas equipes, eu acharia fundamental. Tá? O que tem aparecido hoje na Pulse, os clientes nos procuram para trabalhar justamente essa comunicação integrada, todo mundo fazendo parte desse movimento do retorno, seja como for, em casa, em loco, e mais, começar a tratar a saúde emocional antes do retorno. Porque nós vamos encontrar outra empresa, nós vamos encontrar outro cenário, vamos encontrar demissões. Então, a ideia é fortalecer indivíduo, líderes, para juntos tratarem isso. Então, a nossa grande demanda é estabelecer os canais de comunicação e trabalhar com questões de desenvolvimento e domínio emocional, com várias práticas. A gente trabalha com muita prática humanista. Então, para a gente é um prazer fazer isso, né? E aí sim tornar as pessoas resilientes, no sentido de resiliência que vem de dentro. Eu me sinto mais preparado, estão me ajudando a me recolocar no mercado com um novo perfil de trabalho, o que esperam da empregabilidade agora, e a gente ajuda nisso. E o líder que gera confiança e que vai compartilhar sou eu agora. Como que eu faço isso? Então, é nisso que a gente tem apoiado mais. É o domínio da emoção, e a comunicação é a nossa arma fundamental para isso. Agora, então, isso nos coloca, e aí no nosso último bloco, antes de respondermos as perguntas que estão chegando, é sobre a perspectiva do indivíduo nesse novo normal, né? As pessoas estão voltando para o trabalho, né, com transporte individual ou público, e estão, na sua grande maioria, inseguras. Então, viveram um cenário que empresas e indivíduos não estavam preparados, passaram por situações difíceis, aqueles que estiveram muito perto da doença, ou que estão ainda com muito medo de contrair essa doença, e estão num mar de informações nesses nossos canais digitais, muitas vezes contraditórios. Como vocês já disseram, o Brasil é um dos países que já tem a depressão como quase uma epidemia, né? Isso tem se espalhado no mundo, trazendo efeitos muito negativos para a vida das pessoas e para o ambiente de trabalho. Como é que essas pessoas precisam parar, respirar e pensar esse novo normal? Doutor Caio, vamos lá, vamos puxar. Você já tinha trazido um pouco essa informação também. Eu acho que, inclusive, elas têm razão de de estarem apreensivas com esse retorno para as empresas, porque nas empresas ainda você tem um ambiente controlado, né? Ou deveria ser controlado, né? Então, o Ricardo comentou, ele que já também comentou as medidas que ele tomou já para fazer esse retorno, etc. Agora, o grande problema é na casa onde eles moram, no transporte público, né? Muitas vezes, algumas dessas pessoas já perderam familiares por conta do Covid, né? Sim. Ou tiveram, ou foram contaminadas pelo Covid e sentiram o que é essa doença, porque ela também tem uma questão de estigma também, né? As pessoas acabam estigmatizando as pessoas, né? Então, essa questão de eu fui contaminado por um vírus e tudo isso tem uma questão de vergonha também, né? Desse retorno, desse medo, enfim, é uma questão complexa. Eu acho que o melhor remédio para tudo isso sempre é a informação, né? Acho que a empresa tem um papel fundamental nisso, a informação de qualidade, de fontes confiáveis, então, promover palestras sobre o tema, utilizar os canais de comunicação, intranet, banners, promover diálogos com os colaboradores. Eu acho que os líderes dos setores têm um papel importante, porque muitas vezes não chega na alta direção da empresa, isso acaba sendo muito mais conversado na parte operacional da empresa. Então, os líderes têm um papel importante em disseminar essa informação, em levar isso para a coordenação, para a diretoria, e aí a empresa ir criando esse aculturamento, né, de poder dar o suporte necessário individual. Outra coisa que eu acho que é fundamental é você poder promover para aquelas pessoas que identificar aquelas pessoas que não estão bem emocionalmente
ou por conta de algum outro problema de saúde, se promover uma consulta médica. Eu acho que é um ponto que eu gostaria de salientar em relação à utilidade da telemedicina nesse momento de pandemia, né? Onde você tem que diminuir a movimentação das pessoas, não expô-las a um risco desnecessário, então ir até um hospital. Então, acho que o médico e outros profissionais da saúde têm essa ferramenta que pode auxiliar em relação a orientações, em relação a prescrições de medicamentos, enfim. Nesse momento, lógico, ela não substitui uma consulta médica presencial em muitas situações, mas usando de forma coerente é uma ferramenta importante nesse momento. A gente, ainda nessa questão, mas irmos encerrando com as perguntas, será que a saúde emocional, então, definitivamente entra na pauta, né, do que a grande pauta da saúde ocupacional ou da preocupação das empresas? A gente recebe dados da Europa e Estados Unidos falando de uma piora significativa na saúde emocional das pessoas, aumento expressivo de violência doméstica, ao mesmo tempo que a gente vê as pessoas muito felizes, dizendo: eu nunca convivi tanto com minha família, e isso é muito legal. Né? E outros desesperados para voltar, porque não sabiam que era conviver com seus filhos em casa, tentando ter aula à distância, né? E criança chorando enquanto você está fazendo reunião. A saúde emocional agora é um ponto mais preocupante, ou será que entra na pauta estratégica das organizações, na visão de vocês? Eu acho que... Pode falar, por favor, Ricardo. Eu só queria citar um exemplo nosso, né? Eu acho que, com certeza, essas preocupações emocionais vão ficar a flor da pele para sempre. Assim. A gente teve algumas amostragens bem interessantes nesse período. Por exemplo, uma funcionária, uma colaboradora nossa que perdeu o pai e 30 dias depois perdeu a mãe por Covid. Tivemos uma funcionária grávida, testada positivo, que pariu, teve o bebê semana passada. Assim, todo mundo viveu tudo isso muito junto. As preocupações eram coletivas, de como é que ela está, como é que ela está, como é que ela passou. Então, assim, outros 4 colaboradores também perderam parentes. E a gente comunica tudo, vai compartilhando tudo, então todo mundo vai vivendo isso junto. Eu acho que isso é irreversível. Essa preocupação com o emocional de todo mundo veio para ficar, de vez. Muito bom, obrigado. Eu só queria complementar coisa rápida. Por favor, Silvia, desculpa, acho que eu te cortei. Não me cortou não, Caio. Não, eu queria comentar que isso já é um problema para as empresas. A segunda grupo de doenças mais acometidos são as doenças psiquiátricas. E isso já é conhecido pelos afastamentos previdenciários. Então, isso já é um problema de saúde para as empresas. O que eu acho que está acontecendo é que isso torna mais aparente, mais visível, né? Porque as doenças psiquiátricas, elas tendem a ser invisíveis, justamente por causa do estigma. E agora todo mundo está tendo que lidar com essa questão, em todos os níveis da empresa. Ok. Silvia, ia falar? Não, eu só fiquei feliz com a constatação, porque é hora da gente começar a olhar o indivíduo como indivíduo. Só indivíduo com autoconhecimento, um indivíduo fortalecido pode formar um grupo fortalecido e uma empresa de sucesso com lucratividade, etc. Né? E geralmente era RH que parecia o chato falando dessas coisas. E, poxa, que bom que isso está expandindo. Eu, pessoalmente, como profissional, me sinto muito feliz com isso. Legal. Fernando, o seu comentário para respondermos as perguntas. Eu acho que esse respaldo psicológico, seja ele dado por telemedicina ou em algumas condições até presencial, ele vem em boa hora, porque as condições que as pessoas têm do ponto de vista social, elas não vão mudar do dia para a noite. Então, esses riscos de alguns colaboradores que moram em ambientes que não são privilegiados e que lá convivem com 6, 7 pessoas em 4 metros quadrados, e essa pessoa está esclarecida, ela sabe do risco que ela corre quando pegar o transporte público e chegar na empresa e frequentar o ambiente da empresa e voltar para casa, talvez ela se sentindo como um agente de disseminação. O suporte psicológico nessa hora, além, claro, do suporte médico para saber como ela está do ponto de vista de saúde geral, mas o suporte psicológico nesse momento é fundamental, porque as condições sociais não vão mudar. Ela vai ter que continuar enfrentando essas dificuldades. O problema é que ela já traz socialmente, não vai mudar,
e ela precisa ter pelo menos a assistência de alguém que ajude a enfrentar essa demanda que é grave e que não tem outra forma de remediar. Então, nessa hora, a valorização do profissional que lida com os problemas psiquiátricos e psicológicos, eu acho que deve ser muito grande, e isso passa pela comunicação. As pessoas têm que saber que elas têm o direito de conversar com essas pessoas, que a empresa tem que fornecer esse tipo de abordagem para elas, de tal maneira que ela seja, como a Silvia falou, enxergada como um indivíduo completo, que tem lá todas as suas necessidades sociais. Basta lembrar da pirâmide que a gente vai saber do que está falando, né? Perfeito. Então, a gente tem a inclusão do que parecia ser a vida privada, né, numa pequena intersecção com a vida profissional, deixa de ser considerada com uma pequena intersecção para nós termos um único mundo em que o indivíduo está inserido, né? O seu contexto tem um ambiente profissional, tem um ambiente privado, e a família nunca esteve tão presente, né, no ambiente de trabalho como está agora, né? Só a gente vê nas nossas reuniões, vocês falaram dos cachorrinhos e gatos, e quantos filhos e outras pessoas da casa participam dessas reuniões, voluntário e involuntariamente. Os ambientes se fundiram obrigatoriamente sem planejamento. Então, esse comportamento, equilíbrio ou desequilíbrio ficarão mais evidentes. Nós temos algumas perguntas aqui, a primeira delas é: agora vamos cumprir a Lei 13.467/17, que é a reforma trabalhista, sobre o teletrabalho? Esse é o momento em que ela será cumprida? Quem gostaria de responder? Eu acredito que vai ser inevitável você discutir tudo isso, né, do teletrabalho, mas acho que a gente ainda vai esbarrar em muito problema cultural, né? A gente também até falou no começo aqui da live também sobre o gestor que estava acostumado a vigiar a equipe com o olhar, né? E teve que trocar ali o controle pela confiança. Eu acho que a gente precisa de muita mudança na nossa lei, né? Mas também de mudança cultural. E aí acho que os RHs vão ter um trabalho dobrado ou triplicado, porque agora que virou essencial a gente tomar conta disso, a gente vai ter que ajudar muito nessa mudança cultural para que isso possa acontecer, porque a lei pode vir até amanhã, ficar pronta amanhã, mas a gente vai ter que esbarrar ainda muito em preparo, né, dos líderes, dos empresários, de enxergar isso de uma maneira diferente. Uhum. Eu vi um caso recentemente, um cliente que reclamou que um dos seus diretores era absolutamente contra o home office, né, e eles passaram um ano discutindo colocar as equipes um dia por semana em home office. Foram obrigados a colocar todo mundo do dia para a noite, e esse gestor gostou tanto que não quer mais voltar para o escritório. Agora eles têm um outro, né, o inverso. Nós temos uma pergunta aqui, que é: vocês acreditam que a testagem massiva dos profissionais será a responsabilidade da organização? É uma responsabilidade moral ou será que vai virar uma responsabilidade legal? O que vocês acham? Não, eu acho que Desculpa, Caio, pode falar. Não, eu acho que é um assunto complexo você falar em testagem, né? O Brasil dentre os países, ele é um país que testa muito pouco. Se você pegar os 5 maiores países com prevalência da Covid-19, o Brasil testa muito pouco. Então, fazendo um paralelo, o Brasil testa por milhão mais ou menos 4,5 no índice, tá? Os Estados Unidos, 59. A Rússia, 82. E isso é o grande problema. A gente não sabe onde a gente está exatamente. Então, a gente está andando no escuro. Acho que as empresas têm um papel nisso, mas mais do que testar ou não testar, eu acho que tem que ter um protocolo, nos seguintes sentidos. Tem que ser avaliado tanto do ponto de vista de risco. Então, você não pode tratar uma empresa administrativa como você trata um hospital. Você não pode tratar um trabalhador que pega 5 conduções para chegar na empresa com um trabalhador que vai de carro. Então, é importante a testagem, mas quem testar, como testar, em que momento testar. Isso é o mais importante. E não esquecer nunca que a gente não trata teste, a gente trata pessoas. Então, tem uma questão de critérios clínicos também que devem ser avaliados além da testagem. Perfeito. Alguém mais sobre esse ponto? Eu ia só comentar aqui do ponto de vista estratégico, o teste ele tem duas vertentes para mim, uma estratégica e outra epidemiológica.
Não adianta você desconsiderar a evolução da doença do ponto de vista epidemiológico, de prevalência, para estatisticamente saber o que você está fazendo com o emprego do recurso teste dentro da sua empresa. Ao mesmo tempo, estrategicamente, você tem que planejar qual é o seu objetivo. Você vai trazer a força de trabalho sequenciadamente, você vai trazer de uma vez só, você está passando todo mundo pela consulta médica, por telemedicina, para saber até que ponto você tem que testar com um teste ou outro. Então, essas duas vertentes têm que caminhar juntas. O conhecimento da epidemiologia e, ao mesmo tempo, da estratégia que você quer desenvolver dentro da sua organização. Não dá para caminhar separadamente com esses dois conceitos. Agora, nós temos muitas empresas que, porque são mais organizadas, maiores ou têm recursos, estão preparando o ambiente de trabalho, né? Estão planejando esse retorno. Agora, nós temos 80% das empresas são médias e pequenas, e muitas delas seguramente não têm ou conhecimento ou recurso suficiente para requalificarem, vamos chamar assim, reestruturarem o ambiente de trabalho. E aí, o colaborador, ele entra nesse ambiente, ele vai se sentir inseguro. Como é que eles vão tratar isso, né? O que a gente espera da nossa força de trabalho? O que vocês acham? Olha, eu queria só comentar assim, nós na nossa empresa já decidimos assim, né, que já percebemos, né, que todas essas coisas que a gente teve que comprar para se adaptar, né, de higienização e esses EPIs todos, já tem que ser colocado no orçamento de 2021 para o ano todo, porque a gente não vai mais sair disso. Acho que as neuroses que a gente acabou até desenvolvendo e justificadas são novos hábitos de higiene, de saúde que a gente vai ter que adotar para sempre. E, claro, a gente vai ter uma parcela de compromisso com isso. Mas também acho que tem que ser não só da empresa, mas também do indivíduo, né? Eu também vou ter que bater isso na minha casa, na casa dos meus pais, assim, todo mundo eu vou ter que ajudar para que isso tudo aconteça em todos os ambientes. Senão não adianta eu ter uma empresa, como a gente falou agora há pouco, super protegida, o cara bota o pé para fora, e como falou o Caio, né? E aí tá tudo errado, né? Então, acho que E a gente vê que vai ter um conflito grande pela frente quando você vê já pessoas na rua, você vê direto as pessoas sem máscara, ou aglomerando, ou fazendo festa, como aquela festa que teve em Sorocaba essa noite, com centenas de pessoas numa chácara. E assim, então, enquanto existirem pessoas irresponsáveis, elas têm que lembrar que elas não estão só arriscando a vida delas, mas a de todo mundo, né? Sim. Aliás, a máscara virou babador, né? A gente vê as pessoas usando no queixo. Babador. Né? É impressionante. Pois é, temos ainda muita insegurança pela frente. E, como vocês disseram, o RH passa a ter uma responsabilidade muito grande, né? E como é que vocês veem a questão da insegurança financeira? A gente está vendo uma volatilidade no mercado, uma volatilidade de resultados nas empresas e também as pessoas com receio, né? Se a gente pegar o setor de serviço e comércio, muita gente perdeu o emprego. Né? Como é que vocês veem esse nosso segundo semestre de 2021? João, Querem que eu fale? é outro ponto de tensão, né? Eu diria que, ainda mais para a população brasileira, a economia brasileira, embora a gente já tenha aprendido a viver em crise, agora a gente vai, além da crise financeira, econômica, tem a política e tem a da saúde. Sim. Então, nunca fomos tão oprimidos por crise. Então, mais do que nunca, a gente vai ter que ter uma habilidade de reinvenção. Né? Igual o que faz a pequena e média empresa. Ela está se reinventando. Além da conscientização, o home office talvez traga economia. Né? O profissional, que tipo de talento eu tenho que descobrir para aumentar a minha renda? O que esse novo mercado, aonde que ele vê valor para eu começar a construir alguma coisa que esse mercado valorize? Então, é uma maneira de reinventar a economia, a produtividade e buscar novas formas de diminuir as despesas e gerar lucro. Né? Perfeito, Silvia. E assim, eu costumo comentar isso muito com os meus amigos que têm seus empregos, né? Que cada vez mais as pessoas têm que entender que serviço que eu presto que é essencial para alguma empresa ou para alguém, né? Então, se eu entender que aquela habilidade, aquela experiência que eu tenho, eu posso vender esse serviço para qualquer... O Brasil já tem bastante empreendedores, até em função da falta de emprego, né? Forçou-se um pouco isso, mas... A Consiga Mais trabalha com benefício financeiro para pessoas, mas assim, para a pessoa ter acesso ao crédito consignado privado, ela tem que estar empregada.
Então, eu não consigo atender, por exemplo, quem tiver agora perdido o emprego, por exemplo, nessa pandemia. Então, se essas pessoas conseguirem se reinventar, como falado aqui, para prestar serviços para outrem, né? Você consegue, de maneira empacotada, você envelopar um serviço seu e oferecer para alguém e criar volume em cima disso. Acho que é uma grande dica tentar reduzir despesas, com certeza, pelo menos ter consciência de quais despesas eu tenho. Tem gente que não faz a conta, não bota ali na caderneta, né? Quais são as despesas que eu tenho? E fazer a conta de trás para frente, né? Eu tenho tanto de dinheiro, quanto é que eu posso gastar por final de semana, por exemplo? Sim. Então, acho que fazer a conta de trás para frente, o quanto eu tenho, o quanto eu posso gastar, e como é que eu posso gerar mais renda prestando algum tipo de serviço, vai ser muito mais fácil e viável do que procurar emprego. Porque até as empresas agora que se abalaram com essa crise, conseguirem também se reinventar e voltarem a produzir como produziam e voltar a empregar como estavam empregando, mesmo assim já tinha aí um recorde de desempregados no país, fica mais difícil, né? Outro dia, Ricardo, me perguntaram, Silvia, vamos ser demitidos? Os empregos vão acabar? Falei, provavelmente, mas o trabalho não. Perfeito. O trabalho não. Bela resposta. Mudar o formato. Que talento eu tenho para essa nova economia? Então, temos aqui, a crise nos dá uma boa oportunidade, como indivíduos, de revisitar as minhas pautas individuais, né? Então, tem uma série de hábitos que precisam ser mudados, e isso inclui a forma como eu gerencio as finanças pessoais, né? E dá a possibilidade para o país de se olhar de uma forma a melhorar um pouquinho o nosso autoconhecimento. Por que eu digo isso? Nós nos acostumamos a conviver com o número de 12 a 14 milhões de desempregados, que, em alguns casos, eu sou economista, eram chamados de efeitos estruturais da nossa economia, né? 14 milhões de pessoas desempregadas. Descobriu-se, na tentativa de ajudar essas pessoas, que nós temos 35 milhões de pessoas fora do sistema, que sequer aparecem como desempregados, né? Não estão inscritas nem no INSS. Então, a gente está falando em torno de 50 milhões de pessoas. Estamos falando de um quarto da população brasileira. Olhar de forma transparente para essa nossa realidade pode requalificar a forma como a gente gerencia os nossos negócios, né? E não mais achar que não é o nosso problema. A gente está vendo muitas empresas, grandes, pequenas e médias, se mobilizando, né, para dar algum suporte à comunidade, a indivíduos, a alguma forma que nos faça enxergar e sobreviver para amanhã. Última pergunta que eu tenho aqui, dividir com vocês, é: os líderes que são formadores de opinião precisam estar preparados para esse novo normal. Será que mudou a pauta prioritária de desenvolvimento desses líderes? O que vocês acham? Sem dúvida nenhuma, Cida. Totalmente. Hoje, o que a gente tem trabalhado muito com líderes, né? O líder, ele passa aquele que inspira, passa a ser aquele que inspira a equipe e ensina a equipe a ser autogerível, autossustentável, autorresponsável. A minha equipe vai ficar lá em casa, não me importa. A maior competência que o indivíduo pode desenvolver agora é fazer sua autogestão e ser autorresponsável. E o líder, ele tem que formar essa pessoa autorresponsável e entender que a relação, por ela ser mais responsável, é de corresponsabilidade e só de facilitação do processo. Então, é uma outra pauta de liderança. Muito bem. Queria ouvir ainda Ricardo, Fernando e Caio para essa nossa... Tem um exemplo para dar, achei muito interessante. Isso é vivência, né? A gente não passou pela gripe espanhola lá atrás para poder entender como agir agora, né? E teve no meio dessa pandemia agora um caso de uma empresa conhecida minha que como a medida provisória permite não se bater, mas registrar o ponto enquanto no teletrabalho, né? E aí o gestor ficou desesperado da empresa porque de uma grande equipe. Como é que eu vou controlar se eles estão trabalhando se eu não registrar o ponto? Sim. Mas eu falei assim, mas em que o registro de ponto vai te garantir que eles estão trabalhando? Eles podem, se você não tiver confiança e não criar uma rotina de checagem de produtividade, eles podem bater o ponto e dormir. Sim. Depois toca o alarme de novo na hora do almoço, depois do almoço, e aí no fim da tarde, eles vão registrar o ponto perfeitamente. E não vai ser o registro de ponto que vai garantir que eles estão produzindo. Isso. Nós estamos falando de muitos séculos de uma cultura de comando e controle, né? Onde a supervisão é feita olho no olho. E agora precisamos mudar tanto esse referencial, e nós estamos falando de muito tempo mesmo, falando de mais de
de 20 mil anos de cultura formada sobre a hierarquia, né, dentro de todas as nossas organizações que são as organizações seculares, e a gente trouxe isso para dentro da empresa. Isso é uma mudança enorme, né? Caio ia falar também. Eu acho que o líder, mais do que nunca, ele tem que ser agora criativo também, né? Ele tem que se reinventar como liderança. Muitas vezes ele não está próximo para entender as situações do dia a dia, e é um desafio também se manter essa comunicação com a equipe, e entender todos os problemas, as dificuldades, e ao mesmo tempo não ser assistencialista, né? Cobrar resultado, cobrar metas, né? Que é importante também para a empresa, porque senão a empresa não sobrevive, né? Então, é importante, eu acho que esse equilíbrio, né, entre dar condições de trabalho e, ao mesmo tempo, cobrar é fundamental. Perfeito. Mais do que nunca. Fala, Fernando. Bom, a gente vai começar a viver a fase do work from anywhere, e o chefe, ele não é compatível com essa nova situação. O líder, sim. O líder é capaz de motivar as pessoas à distância, motivar por um telefonema, por uma videochamada, mas o chefe não. O chefe é aquele que vai olhar o relógio de ponto. Então, daqui para frente, nós vamos ter, provavelmente, a aniquilação do chefe e a supervalorização do líder. E o líder vai aparecer, ele vai acabar emanando, porque a situação favorece o aparecimento desse líder agora. Não há como você encaixar um chefe para guiar determinada força de trabalho que está à distância. Você não vai conseguir fazer isso porque você vai ser ludibriado. Perfeito. Então, a diferença entre gestor e líder agora passa a ser vivida na prática, né? Não estamos mais falando alguma coisa que é simplesmente teórica. Isso significa que a transformação de padrão cultural e de competência se faz necessária. E aí o ambiente de trabalho vem junto, né? Muito bem. Vocês querem fazer um último comentário para que a gente possa fechar esse excelente debate, com participação também de muitas pessoas que estão nos assistindo e mandando perguntas? Já quero agradecer a todos aqueles que fizeram e participaram, ou assistindo, ou contribuindo. Vou até, para vocês fecharem, apareceu uma última pergunta aqui, ó, ao finalzinho, que é: quais são as mudanças culturais, então, que a gente espera, né, para resumir um pouco tudo que nós falamos, a partir deste nosso novo normal? O que vocês acham? Eu queria já aproveitar, desculpa, Ricardo, eu queria aproveitar para agradecer o aprendizado, porque passei aqui 1 hora aprendendo, vendo a Silvia, o Ricardo, o João falar e o Caio também. Eu trabalho com o Caio todo dia, mas hoje eu aprendi mais um pouquinho com ele. Muito gentil. Essa minha primeira impressão é essa. E do ponto de vista cultural, eu sempre tenho dito que a empresa precisa, isso eu vou falar do ponto de vista de saúde, porque eu me permito falar somente a respeito disso. Do ponto de vista cultural, eu acho que as empresas vão se transformar porque elas vão aprender a não entregar os cuidados de saúde aos planos de assistência médica. Isso não é mais suficiente. Ela tem que entender o que está acontecendo. A caixa preta da saúde da empresa, ela tem que ser dominada dentro da empresa. Se você vai lidar com a saúde de baixa complexidade dentro da empresa ou não, isso é uma atuação estratégica sua. Mas você precisa passar a conhecer a saúde dos seus colaboradores, através, claro, de um sistema médico que você tenha contratado, de uma maneira muito bem definida e com relatórios que você possa enxergar gerencialmente para poder tomar suas decisões. Achar que você resolve os problemas de saúde entregando a saúde da sua empresa para um plano de assistência médica e achando que essa era a solução, nunca mais vai ser critério para que você tenha lá o resultado esperado. Nunca mais. Então, culturalmente, a mensagem que eu deixo é: aproprie-se da saúde, principalmente da baixa complexidade da sua organização, para tomar as decisões e aí sim você guiar a empresa nesse terreno da saúde geral, não deixando isso por conta de um terceiro que às vezes nem sabe que tipo de empresa você é ou que tipo de profissional você contratou. Na minha opinião, essa é a grande mudança cultural. Excelente. O Fernando, é impressionante, né, a quantidade de empresas que ainda controlam a saúde da empresa através do relatório de sinistralidade, né, do plano de saúde, né? Aí vira pânico. Meu Deus, estourou, e agora? Daí vai correr atrás do rabo, né? É muito impressionante. Como faz para pagar?
Como é que faz para pagar? Procura outro que dê um desconto, enfim, né? Exato. Mas eu me empolguei até para responder aqui, porque eu vi aqui pelo chat que foi uma amiga minha que fez essa pergunta sobre a mudança de cultura. Agradeço aí pela pergunta. E só queria dizer rapidamente, para encerrar também, assim, que, na verdade, sempre tem que ser de cima para baixo para que a coisa se multiplique mais depressa, né? E eu não sei te dizer exatamente de bate-pronto como fazer, porque também depende da cabeça, da mentalidade, do tipo de negócio de cada empresário, dos principais executivos da empresa. Mas eu consigo dizer o seguinte, que quem não perceber que isso é o novo normal, e aliás isso já faz muito tempo, nem vem, acho que acentuou pela pandemia, mas não é novidade isso, se o empresário não perceber que ele precisa se atentar a alguns cuidados que ele se permitia não enxergar de perto antes, né? A empresa dele talvez tenha uma vida um pouco mais curta, porque as pessoas não vão ter resultado na ponta e ele vai viver culpando as pessoas que as pessoas não trazem resultado. Então, eu acho que isso aí é uma lição de casa para cada um, e aí cada um no seu método de digestão, né, conseguir procurar ajuda para enxergar se ainda não está enxergando. E agradeço desde já a Made Marketing por esse convite e a todos vocês por esse fim de tarde tão gostoso. Bom, então eu começo agradecendo já, que foi muito gostoso. E um assunto que a gente já queria debater há muito tempo, foi o que eu falei, veio acelerar, e estou muito entusiasmada com esse momento, agradeço a todos vocês. E o que eu vejo como tendência cultural, as empresas que vão fazer diferença são aquelas que vão ser mais permeáveis à comunicação de cima para baixo, de baixo para cima, valorizando a escuta, o trabalho colaborativo e muito antenada, ou seja, culturas adaptáveis a essa impermanência. Excelente, excelente. Muito bem. Eu caí por alguns segundos aqui, que a minha internet deu uma falhada, que é o que tem acontecido. A gente está submetido, né, a algumas condições técnicas. Muito bem. Caio? Eu só queria agradecer, eu acho que foi muito bom esse bate-papo que a gente teve, acrescentou muito, aprendi bastante. Em relação à mudança de cultura, eu vou ser muito sincero, eu não sei o que vai ser ainda, acho que é muito cedo para a gente falar, acho que existe uma tendência, a Silvia acho que já colocou, o Ricardo falou um pouco, o Fernando, mas eu ainda acho que eu gostaria de esperar um pouquinho mais para ver primeiro o tempo e qual vai ser o impacto de tudo isso. As mudanças de cultura, em geral, precisam de processos profundos e longos, né? É difícil mudar muito rápido. Mas, possivelmente, a gente tem mais uma oportunidade, e as crises nos trazem essa oportunidade de buscar uma gestão um pouco mais guiada por propósitos, né? E a relação da empresa e os seus profissionais um pouco mais por valores. A gente vem falando sobre isso já há bastante tempo, mas as novas gerações e a perspectiva de que ambientes mais colaborativos, mais horizontais, trazem melhores resultados, como é a gestão Agile, não é a única ferramenta, mas como é a cultura Agile, tem impulsionado empresas a se repensarem, no sentido de deixarem mais claros, né, esse processo identitário, indivíduo e organização. Quem sabe essa é uma oportunidade para acelerar esse processo e nos mobilizarmos mais por propósitos, não é? Gente, muitíssimo obrigado por este encontro de tantas informações e tanta troca de experiência. Então, Caio, muito obrigado. Fernando, muito obrigado. Silvia e Ricardo, pela contribuição aqui intensa, sincera, transparente, inclusive nas dúvidas, que nós não estamos aqui para dar respostas absolutas, mas para compartilhar dúvidas que nós estamos vivendo no dia a dia, né? Aqueles que estiveram conosco, muito obrigado. Mantenham-se saudáveis, né, com todos os cuidados que estiverem ao seu alcance e buscando aqueles que não estiverem e que serão necessários, como vocês já disseram, nesse novo normal. Gente, muito obrigado. Foi um prazer enorme estar com vocês, viu? Obrigado, pessoal. Tchau, obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.